Fala, galera, estamos começando aqui mais um episódio do Nordestinado. Eu sou Celso Ishigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com Fred Figueroa, para mais uma edição do nosso programa. E hoje a gente vai falar sobre esse formato de sedes múltiplas para as edições da Copa do Mundo. Por exemplo, em 2026, já pertinho aí, a gente vai ter a Copa do Mundo sendo realizada na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. E em 2030, o centenário da Copa do Mundo, a gente vai ter um cenário absolutamente inédito, com a Copa sendo disputada em 3 continentes. A Copa vai ser Portugal, Espanha, Marrocos, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, esse é o formato que está estabelecido para as próximas 2 edições e o cenário de 34, apesar de relativamente já bem contornado, ainda não está oficialmente definido que será na Arábia Saudita. Então, vou começar dessa vez agora com você, maestro. Você acha que esse formato de Copa do Mundo em sedes múltiplas chegou para ficar, de fato? Eu não sou entusiasta não, mas eu acho que chegou para ficar. Eu acho que politicamente a FIFA consegue se resolver, como ficou nesse caso, a gente pode falar daqui a pouco mais dessa Copa de 30, porque na verdade são 3, oficialmente inclusive são 3 sedes, com 3 jogos especiais no Uruguai, na Argentina e no Paraguai. Mas enfim, já aborda mais isso. Teve o primeiro, podemos dizer assim, choque quando teve Japão e Coreia, em 2002, porque não era uma candidatura dupla no começo. E nem são países amigos, né? Então são próximos ali e tal, mas tem confusãozinha, você sabe mais do que a gente, naturalmente. Sim. E a gente, no final, acabou sendo uma solução ali para resolver 2 candidaturas fortes naquele momento. A Copa seria na Ásia, que ainda não tinha recebido uma Copa do Mundo, e no fim se juntou, que é até um pouco do que é 2030, porque o Marrocos não fazia parte da candidatura, muito menos a Argentina, Uruguai e Paraguai, que faziam parte de outra candidatura. Já essa de 2026 era uma candidatura tripla, que foi a primeira vez, mas veja só, a gente ainda vai ter a Copa de 26 com 3 países, vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, e você já acha que dá para fazer em 3, porque a outra vai ser uma coisa muito maior. Mas isso foi uma construção ao longo dos anos, porque a Eurocopa, quase todas as edições vem sendo assim. A Eurocopa já teve em 2000, inclusive até antes, foi Holanda e Bélgica. Aí a próxima vai ser na Alemanha, mas depois vai ser na Grã-Bretanha. Aí em 24 vai ser na Alemanha, em 28 vai ser no Reino Unido, né, Inglaterra, Escócia e Gales, e a Irlanda do Norte. Ou seja, tem 4 países aí, e ainda mais um quinto, porque tem a Irlanda, que não faz parte da Grã-Bretanha. Então, 5 países na Eurocopa de 28. E em 32, Itália e Turquia, que é pela proximidade. E tem um pouco disso, né? Já teve a Eurocopa recentemente, há alguns anos, que foi Polônia e Ucrânia. Pouca gente lembra, mas quase teve isso na Copa América, que ia ser Colômbia e Argentina, mas aí teve a pandemia, foi mudando de sedes e acabou sendo a edição que veio parar no Brasil. Mas inicialmente seria Colômbia e Argentina, com um grupo dividido em 2 grupos, um grupo lá na Colômbia e outro grupo na Argentina. Na Copa do Mundo Feminina, a última, Austrália e Nova Zelândia. Então, de fato, eu acho que veio para ficar, não significa que seja ideal. Acho que politicamente você vai juntando ali as confederações, cada um tem direito a voto e tal. Agora, a logística, veja só, a primeira Copa do Mundo da história, Celso, que foi a do Uruguai, veja a diferença, em 1930, ela foi inteiramente realizada em uma cidade, só Montevidéu recebeu jogos. Foi uma Copa de 13 países com todos os jogos, foram 3 estádios, Centenário, Pocitos e o Parque Central, que é o Estádio Nacional do Uruguai, o outro nem existe mais. Todos os jogos foram ali. Veja só, por exemplo, a Copa de 2026, que você vai precisar possivelmente mais de um visto para acompanhar os jogos, porque vai ter, ainda que os jogos sejam, entre aspas, regionalizados, se você for seguir seleção tal, ela vai jogar só nos Estados Unidos até tal fase. Só se chegar lá nas quartas, o cara vai pro Canadá, depois volta. Mas em algum momento você vai ter que cruzar a fronteira. E depois da Copa do Catar, é que essa da América do Norte chama ainda mais atenção, né? Porque o Catar, bicho, tu não pagava nem Uber direito de um lugar pro outro. Isso aqui já foi diferença, porque, na verdade, a Copa de 18 foi no maior país do mundo, a Rússia. Aí só não teve jogo na Sibéria, porque aí seria um deslocamento monstruoso. Mas aí depois vai para o menor país a receber uma Copa, que foi a do Catar. Ou seja, já tinha 2 extremos. Agora a gente já vai para um outro cenário. Que é um continente inteiro, né? América do Norte ali. Com vários países envolvidos. Eu acho que tira um pouco da essência da Copa, tá? Assim, a Copa do Mundo... Num país como os Estados Unidos, você não encontra um país daquele tamanho, como foi de 94. O cara tá em Los Angeles, outro tá jogando lá em Detroit, o cara tá em Nova York, não tinha muito disso. Mas nesse caso, o tráfego aéreo acho que tem toda uma diferença, a quantidade de países envolvidos. Você não tá
100% envolvido com a cultura daquele país que está recebendo a Copa. Porque você está vendo um jogo ali, fica tudo muito hermético. Daqui a pouco você pode estar vendo no México, pode estar vendo no Canadá. Pô, beleza, o cara vai lá visitando se tiver dinheiro para fazer isso. Mas você não está muito envolvido com o país sede. Você é só com o torneio, no fim das contas. Enquanto a do Catar, por exemplo, o cara viveu o Catar ali. O cara viveu o Catar durante aquele período, viveu a Rússia e sobretudo o Brasil em 2014. O Brasil também, que era continental também, de certa forma. Não é? Então, aí você fala, pô, mas a da América do Sul, mas tem toda uma proximidade, como a candidatura original, que seria pelo centenário, que ainda tem até o Chile sobrou nessa história, inclusive, se deixaram, mas aí, pô, todo mundo fala a mesma língua, já parte desse princípio. Na América do Norte, não. Tá em inglês, outra é espanhol, uma parte do Canadá francês. Quando for para a Itália, meu Deus do céu, Itália e turco ali, tá entendendo? Então, isso aí eu acho que muda um pouco a essência do que já foi a Copa, mas eu acho que, como tudo na vida, no esporte, eu acho que ele vai ter que se acostumar. Fredão, tua opinião também sobre esse formato e se ele chegou para ficar. Celso, é preciso também separar as composições que foram feitas até aqui, as que estão sendo feitas, inclusive o Senado de Cássio colocou de Eurocopa, de Copa do Mundo de futebol feminino. Por exemplo, uma candidatura, uma Copa do Mundo realizada na Austrália e Nova Zelândia para o futebol feminino não é algo que me incomode em absolutamente nada, porque a Nova Zelândia jamais teria uma estrutura dimensional para receber uma Copa do Mundo. E ela está muito diretamente envolvida ali na Oceania, que já é um continente mínimo, pequeno. Então, para mim faz sentido você fazer uma Copa do Mundo na Austrália e a Nova Zelândia receber alguns jogos. Eu não vejo um problema numa composição como essa. Cássio citou uma Euro realizada na Holanda e na Bélgica. Algo muito próximo também. Muito próximo. O próprio Japão e Coreia, apesar da animosidade ali, mas Japão e Coreia também, né? Os dois países ali com visitas muito curtas, eu acho aceitável. Euro, no Reino Unido, mais Irlanda. Grã-Bretanha ali. Tem uma cultura estabelecida ali. Né? Na Olimpíada, não a Irlanda, mas o Reino Unido compete sob a mesma bandeira. Tá? No futebol, não. Mas eu também acho absolutamente aceitável. Agora, outras subdivisões, onde a política interfere mais do que a geografia, do que um ajuste... A cultura. Do que um ajuste geográfico e cultural, me incomodam mais. Japão e Coreia, Cássio, eu acho que é no meio termo, tá? Mas é por causa... ali eu vi, porque era a primeira mundial na Ásia. Isso, com dois países essencialmente, assim, asiáticos naquele, entre aspas, no estereótipo, assim, de... Na Ásia mais oriental. É isso, né? Na Ásia Oriental, isso que eu quis dizer. Era a primeira Copa, não só da Ásia, porque Catar é na Ásia também, mas na Ásia Oriental, da forma que você falou muito bem. Mas eu ainda acho, por exemplo, que tanto o Japão quanto a Coreia do Sul são países, primeiro, com culturas diferentes e que poderiam, cada um tem condição de receber, poderia ter a Copa do Mundo na Coreia do Sul. Eram candidaturas únicas, na verdade. Inclusive, e poderia ter a Copa do Mundo no Japão. Receberam Olimpíadas na era moderna, Seul já está ficando... Os dois países estavam preparados para receber a Copa. Inclusive, aquela Copa teve 18 estádios. Porque era basicamente as duas candidaturas completas. Então, só para deixar claro, por isso que eu acho ali, no meio tempo, porque ali a política prevaleceu. Agora, como nunca tinha tido uma Copa na Ásia, era um ajuste de uma Copa do Mundo da Ásia Oriental. Mas, para mim, é uma forçada de barra. Por exemplo, se a China vier sediar uma Copa do Mundo, vai ser só da China. Tá? Como eu acho que a Coreia do Sul e Japão receberiam tranquilamente o evento sozinhas. Só um breve parênteses sobre essa questão da Copa de 2002. Eu acho que tem um movimento político e diplomático aí importante, porque, de fato, são povos com histórico de animosidade, de guerra, de ocupação japonesa da Península Coreana de forma muito drástica, criminosa em vários aspectos e que, por isso, gera até hoje arestas que não foram aparadas, né? Os coreanos ainda insistem que o governo japonês admita parte dos crimes que foram cometidos durante a ocupação japonesa na Península Coreana e o governo japonês nunca fez isso. Então, essa animosidade ela persiste, é algo que, por exemplo, une coreanos e chineses, né? Sul-coreanos e chineses, de certa forma, em determinado momento da diplomacia, quando você está falando do Japão.
Agora, ali eu achei muito interessante porque são duas economias muito fortes, já estavam entre as principais economias do mundo naquela época. É uma reapresentação dos dois países ao mundo. Da Coreia, principalmente. Sim, o Japão já vinha desde antes, mas a Coreia também, né? Mas a Coreia tinha feito uma Olimpíada muito recente ali, né? Eu acho que, inclusive, no Japão, que não recebia muito tempo Isso, um evento desse porte. tem uma simbologia ali. Isso. É por isso que eu falo, eu considero que aquela Copa 2002 ela fica no meio termo do que a gente está debatendo aqui. De um ajuste geográfico interessante, até inteligente, em alguns casos. Tá? O Reino Unido eu acho um ótimo ajuste geográfico. Mas tu veja como tudo é política. Se a Eurocopa, a de 28 no caso, fosse inteiramente na Inglaterra, ninguém falaria. Por que não botaram jogos na Escócia ou na Irlanda? Aí até pra dentro não, do claro, mas eu estou dizendo assim que como a política faz diferença. É óbvio que a Inglaterra tem estrutura suficiente para receber. Londres tem estrutura como já suficiente recebeu para receber a Copa. A Eurocopa, inclusive, já aconteceu. A última final foi lá, mas foi uma edição especial de 20, onde foram várias sedes espalhadas com grupos e só a fase final na Inglaterra. Mas a última Eurocopa na Inglaterra foi em 96, foi toda na Inglaterra, com o Wembley antigo ainda. Isso. Então, esses ajustes são interessantes e tem quando a política ela passa a ser mais importante do que tudo. Agora eu traço uma linha e vou para o que está por vir, que é onde a gente tem uma maior influência da política. Tá? 2026, essa volta da Copa do Mundo aos Estados Unidos, obviamente faz parte de uma estratégia de negócios, né? Puxar de volta a Copa para os Estados Unidos, como vai ter na Arábia Saudita em breve, né? A China é que acabou perdendo um pouco aí o bonde da história. Por isso que eu não trato a Arábia Saudita, veja só, que será a de 34 será na Ásia. Sim. Mas enfim, eu não vou entrar nesse debate agora, mas há sinalizações de basicamente todas as confederações fechadas com... E a China também fechou um pouco a torneira do futebol. É isso que eu estou dizendo, passou o bonde da China. Então, essa Copa da América do Norte, por exemplo, ficou numa estrutura geográfica muito acima do conceito de você ter uma Copa do Mundo. Porque mesmo na Rússia, tá? Mesmo na Rússia, você tinha Moscou... Foi muito na porção europeia da Rússia. Muito na porção europeia da Rússia. Acho que tinha uma ida ali. É por isso que eu falei que não teve uma sede lá na Sibéria. Exatamente. Lá acho que... Em Vladivostok, para você que jogou War. Aí. Mas você tinha Moscou ali como um epicentro da Copa do Mundo. Né? No Brasil, também, tal quanto a Rússia, quem viu a Copa em Salvador, no Recife, talvez não tenha nem passado por Rio ou São Paulo. Mas queira ou não, você vive o Brasil. Se você está em Salvador, no Rio, e você viajou para mais de um estado, você consegue ter alguns recortes do Brasil. E é o Brasil, pô. É o país do futebol. É o país do futebol, e é isso. Essa Copa da América do Norte, ela está indo um pouquinho além, sobretudo pela inclusão do México. Pô, e o México teve a Copa em 86, eu sei que 86 já está ficando para trás, a gente fala como se fosse ontem. Já foram 2 Copas do México. Não, mas é porque eu estou falando de 86 como mais recente, né? Que ele substituiu a Colômbia. Eu nem acho que existe uma demanda por uma Copa do México, sabe? Os Estados Unidos foi em 94, mas continua sendo os Estados Unidos. E o Canadá, existe uma demanda pelo investimento no futebol do Canadá. Eu teria uma posição menor se a Copa fosse Estados Unidos e Canadá. Por quê? Porque a liga deles é unificada. Os caras estão sob a mesma a MLS em vários aspectos. A MLS tem equipes dos Estados Unidos e do Canadá. Então faz sentido para mim. Mas no futebol, que é o que a gente está debatendo, faz sentido para mim que mas eu falo basquete, tudo basquete, hóquei, tudo. Já tem campeão da NBA. Então, assim, faz sentido para mim que essa Copa acontecesse. Agora, por exemplo, os Estados Unidos, um país continental, vai receber uma Copa do Canadá, empurra a Copa lá para cima, tira Miami. Região dos Lagos. Tira Miami, coloca só. Mas vai ter México. Tem que puxar para baixo. Se fosse só ali, você concentraria ali de Nova York para cima. Ou, se fosse com o México sem o Canadá, a região mais latina Texas, dos Estados Califórnia, Unidos. Flórida. Miami, Flórida, México, pô, vê que Copa. Flórida, México é uma Copa. Tem um sentido. Los Angeles, né? Botaria Los Angeles também. Tem um sentido. Principalmente Califórnia, né? Tem um sentido. Tem um sentido. Tá? Então, mas culturalmente, né? O Miami é mais próximo. Mais do Caribe, né? Mais próximo a Cuba. Tal, sim, né? mas tá ali. Latinidade. Mas enfim, vocês entenderam. Mas pra mim a associação dos três ficou
gigantesca demais. Lembrando, só para um contexto mínimo, vai ser a primeira Copa com 48 seleções. Porque a justificativa, uma das justificativas encontradas é porque vai ser uma Copa maior também. Mas aí quebra culturalmente. E agora, detalhe, quando você Inclusive vai... maior, mas são 80 jogos, eu Quando acho. você vai pro papel, a Copa é nos Estados Unidos, Não, tá? 104, desculpa. Quando você vai pro papel, olhar a tabela, a Copa do Mundo é nos Estados Unidos. E tem alguns jogos. E vai ter uma pequena parte dela disputada no Canadá e no México. Ok. 2030 é uma vergonha. 2030 é. 2030 deixou de ser política e virou... Não, continuou sendo política, mas foi uma política ruim. Não, é o que eu estou dizendo. A minha frase é, deixou de ser política e virou politicagem. Tá? Virou, assim, algo sujo. A ponto de que eu entendo que Argentina, Paraguai e Uruguai vão aceitar o cala-boca, mas eu não aceitaria. O contexto é aquele que a Já gente falou aceitaram. de ser a edição centenária. Eu não aceitaria, porque para mim tá perdendo a vez na fila. É. Seria muito melhor uma derrota contundente, dizer, olha, 100 anos de Copa do Mundo tiraram daqui, mas a América do Sul quer a Copa de volta, porque a América do Sul perdeu a vez. Eu até me posicionaria diferente. Eu faria, velho, veja, eu não vou aceitar, porque era para ser aqui e vocês estão empurrando aqui bola abaixo. Vocês é que vão ficar sem a sede centenária. Exatamente. A Copa é que vai ficar sem a sede centenária e não o Uruguai vai ficar sem a E se Copa. quisesse fazer o arremedo do arremedo do arremedo, que fosse um jogo no centenário. Porque colocar Paraguai e Argentina tem nada, é a coisa mais sem nexo, mais feia. O maior Frankenstein que já fizeram com a Copa do Mundo. Porque Portugal e Espanha, para mim, cabe no acerto. Naquelas composições geográficas aceitáveis. E até Marrocos, que é logo, tá logo mas abaixo. aí Marrocos a gente sabe que foi para Pegar os votos. Não, mas por proximidade, assim... Por proximidade vai, por cultura não. A cultura do Marrocos Não, é uma cultura tudo bem, mas diferente. por proximidade, Portugal só para dizer que é Espanha, muito, muito perto. Portugal e Espanha são os latinos ali da Europa. Você consegue dar uma... Tem uma influência muçulmana também ali. Tem, mas aí a Copa pode ser no mundo todo, né? Se a gente for, Não. O que eu quero dizer é o seguinte, tem de forma presente. O povo muçulmano ocupou a Península Claro, Ibérica eu durante sei, um bom tempo. claro. Mas aí... Então, tem uma proximidade histórica até. Mas ele poderia Só fazer que- na Nigéria e na França. Podia. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que é diferente um Eu pouquinho, sei, porque eu ali sei. foi a França invadindo Claro, e não, eu colonizando. sei. Ali foi o que eu quero dizer é que, tipo, nesse contexto, ainda existiria uma ligação cultural histórica mínima. Agora, na prática... Na o que prática você é só falou, o voto do Marrocos, pegar Marrocos, o voto isso. de todos Isso. da Confederação Africana. E vamos explicar um pouquinho do processo de 2030. Em 2009, começou a candidatura, foi a primeira candidatura a ser lançada oficialmente para a Copa do Mundo 2030, que celebrará os 100 anos da Copa do Mundo, foi Argentina e Uruguai. O Uruguai por ter sido o primeiro país, e a Argentina porque uma Copa, nessa altura do futebol, Não dá pra ser no não dá Uruguai. para ser toda no Uruguai. Então acho que o próprio Uruguai sabe disso. Então foi Uruguai e Argentina. Muito bom, a Copa era essa. Ficou o tempo todo. Aí de 2000, de cabeça eu não sei precisar, eu tenho colocado no blog, mas nesse momento não sei precisar o momento que entra, mas aí o Paraguai entrou na candidatura. E antes de... Que pra mim já enfraquece. É só a Comebol forçando a colocação do Paraguai. A sede da Comebol fica no Paraguai. E antes da reta final da oficialização de todo o processo, colocou o Chile, que já foi sede de uma Copa de 66. Então, no final, a candidatura sul-americana, por 2030, a que foi oficializada de fato, seria... Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina. Isso, exatamente, esses 4 países. E nessa altura, a candidatura europeia, durante um bom tempo, foi só Portugal e Espanha. Mas na hora que a América do Sul foi ganhando força com essa candidatura, inclusive tem até o vídeo com todos os estádios que teria um estádio novo no Paraguai, que seria um estádio da Comebol. Essa seria a primeira confederação a ter um estádio. Já pensou? Tendo lá já o Defensor del Chaco, tendo lá o estádio do Cerro Porteño, que é novo, fariam mais um estádio que seria da Comebol. Aí, nesse momento, na questão política, para juntar os votos da Europa e da África, Marrocos, que era um candidato, virou uma candidatura só. Mas a Comebol não abriu, continuou disputando porque tem um apelo forte. E que apelo forte é esse que você falou de ficar do peso de não receber o centenário? Isso já aconteceu. Talvez algumas pessoas não lembrem, mas os Jogos Olímpicos da Era Moderna, né? De Atenas. A primeira edição foi em 1896, começou em Atenas. Já foi que é a terra dos jogos da Olimpíada da Antiguidade. Em 96, Atenas, para 96, obviamente antes, se candidatou para receber os 100 anos, celebrar que seria algo muito bonito. Ou seja, Atenas se candidatou, a candidatura era forte, mas conseguiu perder para Atlanta, uma cidade dos Estados Unidos que você
A cidade é a Coca-Cola. Mas assim, você naturalmente, com todo respeito à Atlanta... E a Coca-Cola? Mais respeito à Coca-Cola, inclusive. Você não compra para... Vou para Atlanta. Tá entendendo? Sim, não sim, é um destino que você vai... E nem virou depois. Inclusive, o estádio Olímpico da Atlanta já foi demolido. Mas, enfim. Atlanta. E a Atlanta, na hora que foi as cidades, ainda tem mais. Atenas foi tão forte que eles foram... na Olimpíada é por rodada, né? Aí você tem várias cidades, aí tem a votação, aí a menos votada vai saindo. Atenas foi até a reta final. Aí na hora que fica Atenas e Atlanta, galera, eu vou de Atlanta. Já pensasse. Aí a Atlanta ganhou e ficou o centenário da Olimpíada, saiu, e Atenas não desistiu e foi receber a Olimpíada 2004, o que mostra que a candidatura dela tinha a capacidade, é um erro que o COI, Comitê Olímpico Internacional, jamais vai corrigir. A FIFA não cometeu esse erro dessa magnitude, mas cometeu um erro. Porque ela vai celebrar o centenário, porque é óbvio. Eu acho que ela cometeu um erro dessa magnitude e deu uma disfarçada cretina. Cretina. A abertura ficou pior. Eu preferia só na Espanha, Portugal e Marrocos. E só para explicar, para terminar a explicação, para quem ainda não sabe, a Copa de 2030, que vai ser nesses países, oficialmente, ela tem 3 sedes. Porque dos 104 jogos, quando eu falei 80, eu me enganei há pouco, é porque a Copa do Mundo de 48 seleções teria 80 jogos, mas já mudaram a fórmula para continuar tendo, em vez de grupos de 3, ser grupo de 4, e isso aumentou de 80 para 104 partidas. Ou seja, para ser campeão mundial agora, em vez de ser 7 jogos, como foi a Argentina, em 2022, a seleção precisará fazer 8 partidas. Não, essa mudança para 48 melhorou a Copa. Melhorou. Só piorou muito as eliminatórias. Eu não gostei... Isso pode ser até próximo nordestinado. 104 jogos. Dos 104 jogos, 101 vão acontecer Espanha, Portugal e Marrocos. Deixa eu ver o que vai ficar pro Marrocos. Os 3 daqui a um tempo. Vai ser 7. Todos são classificados. E os 3 aqui, os 3 jogos da América do Sul, um jogo do Paraguai. No Paraguai, estádio a definir, ainda não foi escolhido. Um jogo da Argentina. Aí Oman se classifica pra Copa. Paraguai e Oman. Valendo da Copa. Um jogo da Argentina, provavelmente... Pra depois voltar, é foda. Provavelmente no Monumental de Nunes, que está muito bonito, o estádio River Plate. Também não está confirmado, mas não acho que a Argentina vai construir um estádio, só falta isso. Tem que construir um estádio padrão FIFA para um jogo. O Paraguai vai construir ainda? Não, vai ter que fazer um ajustezinho na... Defensor de Não. Esse é o único que eu estava tentando falar, o único estádio confirmado. É o centenário. Sim, o Paraguai, eu tô dizendo. Não, o Paraguai não tá... Nem Paraguai nem Argentina divulgaram estádio. Mas deve ter desistido da ideia, né, do estádio... Não, é isso que eu tô falando. Não tem para que para fazer para um jogo. E o centenário está confirmado, mas naturalmente vai ser com alguma reforma e tal, mas que não precisa fazer a reforma como fez a do Maracanã, porque isso foi certo. Deixa como tá. E o último ponto é o seguinte: o primeiro momento, no dia que saiu essa notícia, o primeiro jogo é no Uruguai. E será de fato, celebrando os 100 anos. Sim. Mas não será o jogo de abertura da Copa. Não sei se tu sabia disso. Não. 2 dias depois, a FIFA colocou num textinho lá discreto lá no site a programação. O primeiro jogo da Copa, de fato será no Uruguai, mas ele vai ter um evento especial sobre os 100 anos da Copa do Mundo. 2 dias depois, ou na Espanha, ou em Portugal, ou no Marrocos, aí terá um jogo que quando é Copa vai começar a se concentrar lá, aí vai ter o jogo de abertura dessa... Vai ter o jogo do Uruguai, o jogo da Argentina, o jogo do Paraguai e depois a abertura da Copa do Mundo. Mas só lembrar, é tão confuso que é preciso dizer, não são amistosos. Esses 3 jogos já valem pra Copa. Vai ser tipo a Olimpíada. Que larga antes com o futebol. Futebol larga antes. Antes e depois tu tem a abertura. Só que quando larga antes do futebol, ninguém faz festa não. Vai fazer a festa, mas essa festa não vai. O cara faz assim, os caras estão fazendo uma festa, mas isso aí é festinha. A festa é a próxima. Assim. Essa ideia é muito ruim. Horrível. Véio. Mas se fosse só o jogo do Uruguai, eu acho ruim. Ela era melhor. Mas o simbolismo... Mas o simbolismo, você faz a semana dos 100 anos e tal. O simbolismo vai existir. Vai existir. Mas é só, pra quê? Mas Paraguai e Argentina. Argentina e Paraguai é só... Sabe o que é Argentina e Paraguai? Foram dados as justificativas oficiais. Te prepara. A Argentina, inclusive, é uma justificativa oficial para o Chile não fazer parte. O Uruguai foi escolhido por ser... é só quem tô na guerra. Não. Aí tirou o Chile. O Uruguai é porque foi primeira sede... Deixa eu ver se eu adivinho. Posso tentar adivinhar? Tente, depois eu falo, diga. Uruguai, primeira sede. Essa é muito fácil. Argentina, finalista. Atual campeão. Não, finalista da primeira Copa. Acertou. E o Paraguai, porque é sede da Conmebol e representa toda a América do Sul. Aí vai falar.
Isso é, você acertou do Uruguai e da Argentina, e se fosse numa prova, faria aquele assim, com o tracinho, no C, com o tracinho, meu ponto. É por ser a sede da Conmebol, naturalmente. Mas escuta só, porque era a única confederação continental, é uma homenagem à única confederação continental que existia durante a primeira Copa. Não existia a UEFA ainda, existia a Associação de Clubes, mas a Confederação Sul-Americana de Futebol já existia. Então, já que o Paraguai é sede... Conhecendo a Conmebol, como a gente conhece. O quê? Departamento Jurídico. E o Chile... Isso Eu chamei de toco já. Não, Então e não é dessa alguém ligando pro Chile fazendo assim, meu irmão, arruma desculpa aí porque tá faltando pra ver se coloca o jogo. Então, fica muito claro que o Chile não conseguiu uma desculpa pra fazer parte da festa, né? Disse, meu irmão, não tem, e aí, tá acabando o tempo, tá acabando o tempo, não tem, pronto, tá fora. Ô, velho, é isso aí. Aí daqui a... Mas o que o Fred falou tá certo. Esse daqui, a Conmebol perdeu a vez, tá? Perdeu a vez. O rodízio que voltou a oficializar o rodízio, esse rodízio tirou 3 continentes. Marrocos, mas a Copa terá muitos jogos no Marrocos. Tirou a UEFA, no caso da África do Sul, tirou a CAF, né? Confederação Africana de Futebol. E tirou a Conmebol por 3 jogos. Ou seja, a política da Arábia Saudita já começou aí também. Veja só, a América do Sul. 78 na Argentina, tinha sido a última, foi ter só em 2014 do Brasil. Aí já serão 16 anos. Teria 86, mas a Colômbia perdeu. Né? Aí a Colômbia perdeu. De fato, teria 86, mas perdeu, mas não voltou em 90. Não voltou em 90. Não voltou em 94 também, ou seja, perdeu. Só voltou em 2014. Não, quer dizer, não passou a vez, não. Você perdeu a vez ali. Isso. Aí volta em 14, aí agora serão 16 anos para ter 3 jogos. Aí não pode ter em 34, porque elas estão fora do processo, vai só a Oceania e a Ásia que vão disputar 34, aí só poderá voltar a disputar uma Copa onde tem a maioria dos jogos em 38. A gente tá em 2023 ainda. E não deve conseguir 38. Porque aí já vai ter a Europa há um tempo sem... Aí vai poder concorrer com a Europa. Pois é, exatamente. Que a Europa ganha 1 e lá pra 42... Pronto, aí se a Europa ganhar e 42 volta, mas aí a Ásia... Aí vai fazer o quê? O Chile vai dizer, eu quero. E aí, Chile, tu vai com quem? Aí vai ser Chile e Colômbia? É Brasil, pô. 42 é Brasil de novo. 7,5. Você ouviu primeiro aqui, viu? 7,5. A nota de Fred. Não, é mais, na prova. Pô, não, 7,5. É mais. Vê só. Vá. São 3 questões. Cada uma 3 pontos. Não, e vai vir um se perder. É assiduidade e horário. Aqui tu já perdeu um ponto, certo? Mas eu gostei dessa informação. Fazendo as contas aqui, a Copa de 2042 tem uma chance de ser no Brasil. Porque ele volta para a América, olha o resto, não dá. Então... Olha, sabe o que é pior? Empurrarem para ser 2050, 100 anos depois da primeira Copa do Mundo, no Brasil. Mas aí vai ser... Sabe o que vai acontecer? Não, vai ter um jogo no Brasil. Se for a lógica, vai ser assim, vai chegar em 2050. Ainda dá para tu? 50? Tá. 27. Dá, porra. Mas vou estar... Não vou estar muito bem, não. Outro abraço, galera. Até a próxima.